Muito bom dia para você aí de casa nessa terça-feira, 14 de agosto. Começamos agora mais uma edição do RF com você para todo o Brasil. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então olha só. Serial killer envolvido em assassinatos de mulheres é preso no interior de São Paulo. Quadrilha que usava Porto de Santos para o tráfico de drogas é identificada pela polícia. Idosa atingida por bala perdida dentro de hospital pode perder a visão. Falta de umidade coloca Centro-Oeste na mesma situação do deserto do Saara. E 16 homens são presos após serem flagrados desmatando área verde. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você uma novidade emocionante. Com um óculos especial daltônicos, começam a enxergar todas as cores. Você vai ver a reação deles e nós vamos falar com um especialista ao vivo sobre o assunto. Você não pode perder, viu? E vamos então para as notícias do dia. A Polícia Civil de Sorocaba concluiu a investigação de 4 feminicídios registrados na cidade vizinha de Votorantim nos últimos 4 anos. Everton Júlio Soares, de 27 anos, considerado um serial killer, foi apresentado como autor dos crimes cometidos em 2014, 2015 e 2017. Everton Júnior Soares, preso desde maio, prestou um novo depoimento à polícia. O servente de pedreiro é suspeito de praticar 4 feminicídios em Votorantim, interior de São Paulo. Ele nega os crimes. Everton estava preso acusado do assassinato de Mara Aparecida de Faria Franca, de 44 anos, em dezembro do ano passado. O corpo dela foi encontrado nesta quadra com sinais de violência depois dela ter sido vista saindo de um bar com o suspeito e o pai dele. De acordo com as investigações, quando Everton foi preso, uma garota de programa, moradora de rua, teria procurado a polícia e dito que Everton confessou a ela ser o assassino de outras 3 mulheres mortas na cidade. Falou que ia matar ela e o filho que estava dentro da barriga, assim como havia feito com a Jéssica. A polícia indiciou Everton pelos assassinatos com base no testemunho da mulher, que teve a identidade preservada e está no programa de proteção à pessoa. Ele é um serial, isso não tem dúvidas. Tanto é que, com a prisão dele em 2017, não houve mais. Cessaram os feminicídios em Votorantim. E as famílias das vítimas esperavam por justiça, né? Agora será feita. E o Ministério Público de Campinas e a Corregedoria da Polícia Militar cumprem desde o início da manhã mandados de prisão, busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com o GAECO, policiais militares deixavam de efetuar prisões e combater a criminalidade em troca de vantagens. A operação, denominada de Tio Genésio, cumpre 40 mandados de prisão, sendo que 32 são contra policiais militares. Ainda segundo o GAECO, os policiais militares, além de não combater o esquema de tráfico de drogas, vazavam informações sobre operações e outras investigações para os criminosos. De acordo com o Ministério Público, a suspeita é de que a quadrilha movimentava R$150 mil por mês com esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E um jovem de 26 anos cometeu suicídio após esfaquear a namorada em Piracicaba. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o rapaz esfaqueou a jovem de 26 anos em um apartamento do bairro Paulista e, em seguida, pulou do prédio ao achar que a namorada havia morrido. O homem morreu no local. Já a jovem foi levada para a Santa Casa da cidade com ferimentos graves. O caso foi registrado como homicídio tentado, qualificado como feminicídio e suicídio consumado. E ainda em Piracicaba, um ônibus da empresa Via Ágil, responsável pelo transporte público da cidade, pegou fogo na manhã de hoje no bairro Nova Suíça, na zona rural da cidade. 15 passageiros estavam dentro do coletivo no momento do incidente. Segundo o motorista do ônibus, o fogo começou na parte de trás do veículo, mas ele não soube dizer o motivo.
Tudo aconteceu quando o veículo estava em uma estrada de terra do bairro Nova Suíça. O fogo se alastrou rapidamente até na cerca ao lado. Assustados, os passageiros tiveram que sair correndo do ônibus. Ninguém se feriu. E homens armados invadiram um navio de bandeira italiana a 15 quilômetros do acesso ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Tripulantes estrangeiros foram rendidos e o comandante pediu socorro via rádio. Da sala de monitoramento da Receita Federal, a imagem do navio atracado. Ele fica no Porto de Santos até amanhã. O comandante e outros tripulantes devem ser ouvidos. Um suspeito de envolvimento no crime foi levado até a sede da Polícia Federal. Ele prestou depoimento, teve o celular apreendido e acabou liberado. Pelo menos 5 criminosos participaram da ação. O navio estava em alto mar, aguardando para atracar, quando foi invadido pela quadrilha, que chegou em um barco pequeno. A tripulação se trancou na sala de comando e acionou o alarme de pânico. Só quando o navio atracou é que foi vistoriado. Os traficantes já tinham fugido, mas os agentes encontraram mais de 40 bolsas, cobertas por sacos plásticos, com 1 tonelada e 300 quilos de cocaína. As bolsas estavam em 2 contêineres com carga de amendoim. Quando nós fomos manusear os tabletes de droga tirados da bolsa, algumas bolsas estavam encharcadas com água do mar. Eles estavam fazendo o içamento naquele ponto onde o navio estava. A quadrilha ainda tentou despistar as autoridades. Segundo a Receita Federal, ela revirou e deixou abertos 2 contêineres para parecer que eram piratas roubando mercadorias. Um deles, inclusive, que continha tambores de produto químico. Um dos recipientes havia sido furado, espalhando o material. Na semana passada, uma ação parecida também mobilizou a polícia. Um barco pequeno foi flagrado pelo monitoramento do porto quando encostou neste outro navio. Já a bordo, em 2 contêineres, foram localizadas bolsas cheias de cocaína, no total de 1 tonelada e 200 quilos. A droga foi içada por cordas para a embarcação. Nas 2 ações, ninguém foi preso. Os contêineres onde foi localizada a droga tinham como destino o porto da Antuérpia, na Bélgica. Com mais essas apreensões, 2018 já superou a quantidade de cocaína apreendida em todo o ano passado. Quase nada ousados, né? E uma idosa atingida por uma bala perdida dentro do leito de um hospital no Rio de Janeiro ainda não voltou a enxergar. Ela deve passar por uma nova cirurgia. Vamos ver. Policiais militares se organizavam para agir nos morros da Garganta e Souza Soares, em Niterói. As comunidades cercam o hospital onde uma paciente foi atingida por uma bala perdida. O alvo eram os suspeitos de atirar contra a unidade durante um baile funk. A bala está alojada na parte de trás da cabeça da idosa. Ela está consciente e falando com dificuldade porque o rosto ainda está muito inchado. A vítima, de 61 anos, passou por uma cirurgia no olho direito. O globo ocular não foi afetado pelo tiro, mas a idosa ainda não está enxergando. Segundo os médicos, é cedo para falar se ela pode perder a visão. A pessoa precisa de cuidados, tem que ser tratado devagar. E a gente está vendo que a reação dela está sendo boa. Ela está reagindo bem aos medicamentos e ao tratamento. As ações da polícia se estenderam pela capital. Na Zona Sul, moradores do Morro Dona Marta, em Botafogo, informaram pelas redes sociais o intenso confronto entre militares e traficantes da região. Na Zona Norte, policiais militares fizeram uma operação de mapeamento no complexo do Lins. As barricadas construídas por criminosos dificultaram o acesso à região. Em Pilares, também na Zona Norte, criminosos voltaram a colocar faixas ameaçando assaltantes que agissem na área. Um fuzil, um revólver e muita droga foram apreendidos na comunidade do Brejal, em São Gonçalo, região metropolitana. Houve troca de tiros e um suspeito foi baleado. Ele está em um hospital, preso sob custódia. Uma perseguição em São Paulo terminou em acidente de trânsito. O veículo da polícia bateu em um poste, olha só. A viatura derrapa ao tentar desviar de um carro, roda na pista e bate no poste. A aspirante Débora Alberice da Silva estava no banco do carona, exatamente onde o impacto foi mais forte. Ela sofreu traumatismo craniano e foi levada de helicóptero para o Hospital das Clínicas, onde permanece internada em estado grave na unidade de terapia intensiva.
O acidente aconteceu na zona leste de São Paulo. O flagrante foi feito pela câmera de uma loja. Veja de novo, o carro azul, que era perseguido, passa e logo depois surge a viatura. Um grupo de jovens que conversava na esquina toma um susto quando ela bate no poste. A perseguição começou depois que os policiais desconfiaram do motorista. Deram sinal de parada, mas ele não obedeceu. O carro foi alcançado alguns metros depois por outra viatura. O suspeito foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos, mas não ficou preso. Débora estava no carro com outros 2 policiais que também se machucaram, mas sem gravidade. Eles ficaram presos no carro. Os bombeiros tiveram que retirar o teto da viatura para resgatar os 3. E a polícia identificou o passo a passo de uma quadrilha que roubava combustível direto dos dutos da Petrobras. Olha só como funcionava o esquema. A quadrilha tinha equipamentos sofisticados e conhecimento da técnica para perfurar os dutos da Transpetro, empresa ligada à Petrobras, e extrair o combustível de forma criminosa, como mostram essas fotos cedidas pela Polícia Civil. Gravações autorizadas pela Justiça revelam como eram as negociações com os clientes. Cada hora é um produto, a gente não sabe o que passa na linha, não tem como a gente dar a garantia de 100% que é gasolina. Cada caminhão carregado de petróleo era negociado por até R$50 mil, valor pago em espécie aos integrantes do bando. Segundo as investigações, os criminosos furtavam combustível de oleodutos, principalmente na área próxima à refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De lá, o produto era transportado em caminhões. A rota começava no Arco Metropolitano, seguia pela Via Dutra, principal rodovia do país, até chegar aos estados de São Paulo e Minas Gerais. O grupo usava notas fiscais falsas para tentar enganar a polícia sobre a carga transportada. As gravações obtidas na investigação revelaram toda a estrutura da organização criminosa e a divisão de tarefas entre seus integrantes. O núcleo do Rio de Janeiro era responsável pela identificação dos pontos onde aconteciam os furtos. Em São Paulo ficava o grupo encarregado por receptar, refinar e revender o combustível para empresários e grandes indústrias. No início desse mês, a Polícia Civil e o Ministério Público prenderam em São Paulo Claudionor Inácio da Silva, apontado como chefe do grupo. No Rio foram presos Manuel Maia e Bruno de Paiva Santos. Eles seriam os responsáveis pela atividade de operação das máquinas para a retirada do combustível. Jorge Felipe da Silva Paz é considerado foragido da Justiça. Entre junho e julho desse ano, foram detectadas 42 perfurações clandestinas feitas pela mesma quadrilha. Desde a operação até o final de semana passado, nós não tivemos um furto ocorrido nos oleodutos da Transpetro. Agora, olha esse dado. A cada minuto, um carro é roubado no Brasil e a maior parte deles vai para desmanches clandestinos. Uma nova lei quer que cada peça seja identificada com código de barras para facilitar o rastreamento da origem da peça. A lei dos desmanches, em vigor há 4 anos, exige que as principais peças de carros usados tenham um selo como este, com código de barras. Tudo para comprovar que a origem é legal. São 49 itens ao todo que estão numa lista disponível no site do Detran de São Paulo. Entre as peças estão os retrovisores laterais. Mas nossa equipe comprovou que é fácil encontrar peças vendidas ilegalmente. Com uma câmera escondida, a gente entrou num desmanche na zona norte de São Paulo. Você tem o retrovisor esquerdo do Gol Geração 5? O funcionário sobe numa prateleira para procurar a peça. Achei. Quanto tá? 80. Neste outro desmanche, na Zona Leste, encontramos o mesmo retrovisor sendo vendido sem o selo do Detran. Você tem o retrovisor do lado esquerdo do Gol? O repórter investigativo compra a peça sem o selo e ainda vai a outra loja na mesma região. O retrovisor do Golzinho Geração 5? Nenhum dos 3 locais visitados está na lista de desmanches credenciados pelo Detran para reciclar e revender peças usadas de carro. São lojas que atuam à margem da lei e oferecem outros tipos de peças sem permissão. Vai vender o motor completo. Quanto que tá mais ou menos o motor, cara? O motor? Vai vender por 800 conto. Esses bagulho aí é bom sempre você comprar
no final de semana. Final de semana, cara? É, porque é dia de pagar os funcionários e os caras queimam mercadoria. Na terceira loja visitada, nossa equipe pergunta sobre outra peça. Onde que eu acho que é cabeçote do gol, cara, esse golzinho também? Cabeçote do gol? Não tem aí? Não tem. Deve ter. O delegado especializado em roubos e furtos de veículos diz que as revendas ilegais que vendem peças sem autorização e sem o selo do Detran alimentam o crime. Essas etiquetas, elas são códigos de barra que permitem aferir de onde veio essa peça. Se é de um veículo acidentado, que foi indenizado integralmente por uma seguradora, por perda total, se esse veículo, de onde veio esse veículo. É preciso que você compre essa peça na certeza, né, máxima de que ela não é um objeto de crime. Porque se você compra uma peça na dúvida de que se trata de um objeto de crime, em última análise, nós, cidadãos, estamos contribuindo para a prática criminosa de roubo e furto de veículo para alimentar justamente esse mercado. Só nos 6 primeiros meses deste ano, houve 78.500 roubos e furtos de veículos no estado de São Paulo. No ano passado inteiro, o número chegou a 172 mil. No Brasil, foram aproximadamente 500 mil em 2017, uma média de 57 carros roubados por hora. Osias foi uma das vítimas. Estava parado num semáforo em Diadema, no ABC Paulista, quando o carro foi roubado por 3 assaltantes. Encontrado no dia seguinte, o veículo estava sem várias peças. Eles tiraram as rodas, tiraram o estepe, tiraram o tapete, o rádio do carro, tiraram todos os pertences do carro. Ele tem certeza de que as peças roubadas foram parar no comércio clandestino. Deveria ter um controle maior e ter uma fiscalização maior para ser fechado esses estabelecimentos. O Detran informou que fiscaliza regularmente as empresas de desmanche em conjunto com as polícias militar e civil. Foram 117 fiscalizações neste ano, número que já supera as 104 feitas no ano passado inteiro. Apesar do aumento nas vistorias, a polícia admite que elas não são suficientes para coibir todas as irregularidades. Tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, quanto o próprio Detran fazem trabalhos diários de fiscalização de desmanches. Todavia, numa cidade como São Paulo, com milhões de habitantes, a gente não consegue dar conta de verificar todos os locais. Então a gente conta também com a fiscalização da própria população, né? São Paulo foi o primeiro estado no país a adotar a lei dos desmanches. Só mais 2 estados seguiram o exemplo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, onde a polícia desarticulou uma das maiores quadrilhas de roubo e desmanche de veículos na semana passada. A quadrilha revendia peças de carros roubados, lavava dinheiro e fraudava contratos de seguradoras. A gangue movimentava de 500 mil a 800 mil reais por mês com o esquema. A polícia apreendeu 25 toneladas de autopeças guardadas em 9 pavilhões. O sistema foi implantado para que o consumidor possa consultar a procedência da peça e saber se a origem é legal. Tanto é que o Detran tem no aplicativo, que pode ser acessado pelo celular, uma opção que é pesquisa de peças usadas. Eu vou entrar aqui para ver como funciona. Aparece um código de barras. Eu vou checar primeiro essa peça de cima, que é o cabeçote do motor. Ela está com a etiqueta cadastrada no Detran. Vamos ver, na hora que eu passo o código, o que aparece. Olha só, a informação é: não há registros armazenados no sistema com as características fornecidas. Agora eu vou ver a peça de baixo, que é o bloco do motor. Passei o código. Estou com dificuldade para ler. E aparece a mesma informação. Agora eu vou ver esse outro motor aqui, ó. Volto de novo, código de barras. E, de novo, a mesma informação, de que não há registros armazenados no sistema do Detran. Percorremos o desmanche atrás de mais peças. Faço o mesmo procedimento em outros códigos de barras. São várias tentativas sem sucesso. A única etiqueta que deu acesso à procedência do veículo no sistema do Detran foi esta, azul e não verde como as outras. Mas é peça que foram colocadas a etiqueta da época que eles criaram o sistema. Os desmanches se queixam das falhas no sistema. Eles criaram, todo mundo foi cadastrar as peças que eram rastreáveis
Então acabou sobrecarregando o sistema e tinha muito problema técnico deles, problema de formação. Você ligava lá, eles não tinham pessoal qualificado para estar passando esse tipo de informação. O vendedor da loja aponta outra brecha no sistema do Detran e que pode permitir a venda ilegal de uma peça. Aqui, ó, diferencial traseiro. Tem uma etiqueta para mim que vem na cartela, que é destinada para o diferencial traseiro. Mas, por exemplo, se ele vir com algum dano na carcaça, por exemplo, esse diferencial ele é desmontado. Aí, a partir do momento que ele é desmontado, que eu vou cadastrar peça por peça, aí não tem como ser etiquetada. Essa é uma realidade. Além dos desmanches, nós temos, nós, que eu digo polícia, temos proposto, estamos trabalhando em projetos para fazer propostas ao Estado, ao governo do Estado, para aprimorar a lei dos desmanches naqueles gargalos que a gente observa que dificultam o trabalho tanto da polícia quanto dos demais órgãos públicos. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Se você mandou sua selfie, fique de olho, em minutos vou mostrar também. Inclusive vou mostrar as de ontem, né, que eu não consegui exibir aqui no final do programa. Sim. Vamos para o momento beijo aqui. Pode colocar a participação da Joana, coisa mais linda de Fronteiras, Piauí. Super beijo, viu? Diego, Laelma e Arthur, lá de Alagoas. Beijão para a família. O Hernani, de Paraíba, super beijo. Essas fotos ainda são lá de sexta-feira que nós não havíamos exibido, né? O Veridiano, de Pernambuco, super beijo para você também. Terto, Rio Grande do Norte, beijão. Deda, com a família, lá de Pernambuco, São Bento do Una. O Joelmo, da Bahia, beijão, Joelmo. Varlém, Mineiro, Simão Campos, beijão. O Erison, de Poção, Pernambuco, beijão também. O André, de Acauã, Piauí. A Kessia, lá do Maranhão. Beijão, Kessia. Ótima terça para o Joelson, do Espírito Santo. João Carlos e a Alice, mineirinhos, participando aqui do RF com você. Beijão. Romário, lá do Maranhão. Beijão também, viu, Romário? Edésio, Silvânio, Wilton e Joseval, lá do Sergipe. Super abraço para vocês. Franciane, lá do Maranhão, beijão. Roxane, pernambucana, São Bento do Una, beijão da tia. O Daniel, lá do Tocantins, super beijo para você, viu? Quer mandar sua foto, sua selfie, sua participação, a sua pergunta para o oftalmologista que estará aqui ao vivo respondendo as suas perguntas? Pode mandar para o nosso WhatsApp 19971024854. Como está o clima em várias partes do Brasil? Previsão na tela nesse momento. Capital, São Paulo, dia de sol por lá com mínima de 12 e máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, dia ensolarado também com mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Aracaju, mínima de 23, máxima de 28 graus e dia ensolarado também. A estação da seca em Brasília registrou novos recortes, viu? Um dia após enfrentar um índice de 10% de umidade relativa do ar, a Defesa Civil declarou estado de emergência e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho sobre a situação, o que representa risco à saúde. Quem agradece essa seca de Brasília são os ipês. Repare nesse tapete amarelo. Graças a essa secura toda, eles mostram a beleza. Tá bom pro IP, mas difícil para quem vive na capital federal. A garganta reclama, os olhos ardem, é muito calor. Difícil a voz, difícil a respiração, tudo fica muito mais difícil. Com o céu assim, azulzinho, pode ter certeza, nem sinal de chuva. Aí é aguentar a umidade do jeito que tá. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou os menores índices de umidade do ar deste ano em Brasília. Em alguns locais do Distrito Federal, a umidade chegou a 10%. Fim de tarde, um calor escaldante. Estamos aqui na pista de Cooper, do Parque da Cidade, em Brasília. Geralmente nesse horário, esse local fica cheio. Só que hoje
poucas pessoas decidiram arriscar, praticar atividade física. A maioria está deixando para malhar lá para as 7, 8 da noite, quando o sol vai embora. E aí sim, a temperatura fica um pouco mais amena. Por causa do ar, né? Fica melhor de respirar, melhor o rendimento, por causa do clima mesmo. A Defesa Civil declarou estado de emergência. Horários de exercício físico entre 10 e 17 horas, evitar, mesmo para a pessoa comum, aos trabalhadores que precisam estar na rua, se proteger, o encarregado poder fornecer a água. E se puder, estiver passando mal, procure uma unidade médica. Os médicos orientam evitar atividade entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. A ordem é exagerar na água. A sede, ela é um sinal de desidratação, então a gente não pode esperar ter sede para beber água. A seca em Brasília vai até a segunda quinzena de setembro, mas até o fim de semana a situação pode ficar menos crítica. Fica melhor ainda quanto mais próximo do final da semana, quando a gente espera que alguma chuva, mesmo que pontual, volte a ocorrer aqui no Distrito Federal. Por aqui a situação é precária também. Bom, mudando de assunto, a Guarda Ambiental encontrou pelo menos 200 pessoas desmatando uma área verde de São Paulo. 16 foram detidas. As fotos mostram que várias árvores nativas já tinham sido cortadas. Até um acampamento que serviria de apoio estava sendo montado no local. O vídeo feito pela própria Guarda Civil Ambiental mostra os homens que foram flagrados suspeitos de desmatar a área de preservação. O desmatamento foi registrado em uma área de vegetação, próximo a uma avenida na zona norte de São Paulo. Cerca de 200 pessoas desmatando, demarcando essa área aí que está localizada, inclusive, aí nas proximidades de uma área de preservação permanente. Os 16 homens detidos foram levados para a delegacia do Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania. Uma denúncia anônima fez com que os agentes fossem até o local. O desmatamento seria para a construção de moradias irregulares. O preço da energia elétrica está 4 vezes mais caro que a inflação. E esse aumento não deve parar, viu? Vamos ver. A bandeira é vermelha e mais cara, para incentivar o uso consciente, já que com o período de seca, os reservatórios estão mais escassos. Este é o apelo da campanha. Mas o que mais está embutido na sua conta de luz e você nem sabe? Detalhado não, eu acho que tem mais coisa do que eu gostaria de pagar. O consumidor paga pelo custo operacional da produção de energia elétrica, paga impostos, como em qualquer outro produto. Mas além dos impostos, há ainda os encargos. Estes financiam programas públicos que beneficiam produtores rurais, atividades de irrigação, indústrias de saneamento e os consumidores de baixa renda. Em 2014, os encargos correspondiam a 6% do valor total da conta. 3 anos depois, a tarifa passou a representar 16% do valor pago pelo fornecimento de luz. A perspectiva de crescimento do preço de energia é crescente e é constante. Nós não temos uma tendência, mesmo saindo da tarifa vermelha, de redução no preço, considerando a estrutura elétrica brasileira. A alta do dólar também influencia no aumento do custo da energia. No caso da tarifa de Itaipu, Itaipu é binacional e recebe diretamente o impacto da tarifa. A conta de luz já aumentou 4 vezes mais do que a inflação no ano. Enquanto que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo aumentou 3%, a energia elétrica teve um reajuste de 13%. Mônica mora com as 3 filhas e o marido. Ela já fez várias adaptações na casa e ainda assim não consegue economizar na conta de luz. A gente trocou todas as lâmpadas convencionais, a gente tinha já a lâmpada econômica, a gente trocou para a lâmpada de LED. Aqui a gente não tem o chuveiro elétrico, porque o chuveiro é a gás, porque a instalação do prédio é de chuveiro a gás. Nós levamos um engenheiro elétrico até a casa dela. Rápido ele identificou os desperdícios. Além da TV ligada o dia todo, o especialista garante que de 10% a 20% do consumo da família vem dos eletroeletrônicos que ficam na tomada mesmo enquanto estão fora de uso. Ela tem computador, ela tem TV, DVD, notebook. Essa parcela de energia que é consumida e você não percebe é de 10% a 20% do total do consumo dela.
Para ter uma conta de luz reduzida, é preciso ficar de olho no tempo do banho e no uso da geladeira. Nada de abrir e fechar a porta o tempo todo. Ele explica que com alguns cuidados é possível reduzir pelo menos 20% do valor da conta. O banho ecologicamente correto deve ser de no máximo 8 minutos. 8 minutos é um tempo suficiente para você se molhar, tomar um banho. Dependendo da quantidade de pessoas, né, que vai tomar um banho, até 1/3 na conta de energia elétrica, né? Mônica vai tentar seguir as instruções. A nova rotina fará bem para o bolso e também para a convivência em família. Fazendo a conta, eu acho que a minha TV ficava ligada de 3 a 4 horas por dia. Mas hoje ela fica umas 9 horas ligada. Vou ter que negociar com as crianças. Economizar sempre para tentar sobrar um dinheiro no final do mês, que tá difícil, né? Um trecho da Avenida Rui Rodrigues, em Campinas, desafia motoristas e pedestres. É que a passagem de bois tem atrapalhado o trânsito e deixado muita gente com medo de acidentes. Vamos ver. O flagrante aconteceu na Avenida Rui Rodrigues, uma das principais vias de acesso à região do Campo Grande, em Campinas. Era por volta das 15 horas e o fluxo de veículos estava intenso. O animal atravessou até o canteiro, ficou por alguns minutos e seguiu para o outro lado. Os motoristas reduziram a velocidade do carro, já os pedestres aceleraram o passo. Quem passa por aqui todos os dias diz que essa cena é muito comum, já que o gado fica numa área onde a cerca de proteção está totalmente danificada. A preocupação é com os acidentes. Faz muito tempo mesmo. E tem vezes que isso aqui, como eu estava falando, aqui é uma boiada, que vem de lá ou se não vem desse lado aqui, para atravessar para o outro lado. Tem medo porque é perigoso, né? O carro atropela o animal e o animal se machuca e o perigoso a pessoa no carro até morrer, né? Muito perigoso. Muitas vezes aqui eu desci da bicicleta, empurrar a bicicleta para deixar eles passar para lá ou não para cá. Sempre tem. Eu acho que cerca caiu, né? Certo, não sei se alguém romba. Mas precisa arrumar a cerca, né? Turma que trabalha com um ônibus urbano é perigoso. Esses ônibus aí, de repente, dá um acidente aí, é perigoso. Não é a primeira vez que a situação é mostrada na Rede Família. Em fevereiro, nossa equipe de reportagem flagrou a passagem de bois no mesmo trecho da avenida. E que perigo, hein? 3 novos casos de malária foram confirmados no Espírito Santo. Agora já são 120 casos. Mas para a Secretaria de Saúde do Estado, a situação está sob controle. Uma nova remessa de medicamentos e testes rápidos de malária foi enviada para o noroeste do estado. A região enfrenta um surto de malária. Desde o início de agosto, equipes de saúde atuam no combate à doença. A velocidade de você fazer o diagnóstico é fundamental na malária. Quanto mais rápido você fizer, melhor para combater a doença. A malária é uma doença febril, transmitida pela picada de um mosquito infectado, atingindo o fígado e o sangue. Até agora, 120 casos de malária foram registrados, todos eles na zona rural. Os estudos apontam que os infectados desenvolveram a forma mais grave da doença, comum no norte do país. O primeiro caso confirmado foi de um senhor de 77 anos. Dona Maria da Penha conta que houve dificuldade no diagnóstico do marido. O idoso não resistiu à doença. Eu falei, doutor, o que deu o exame? Ele falou, tá com a dengue que ele tá forte. Aí depois, agora no final, falou que tá com esse negócio de malária. Os casos permanecem concentrados nos municípios de Vila Pavão e Barra de São Francisco. A Secretaria de Saúde afirma que o trabalho na região vai continuar até que a doença seja eliminada. Bom, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você uma novidade emocionante, viu? Com um óculos especial, daltônicos começam a enxergar todas as cores. Você vai ver a reação deles e nós vamos falar com um especialista ao vivo sobre o assunto. Para a reportagem do dia, o daltonismo afeta 600 milhões de pessoas no mundo. Os portadores não conseguem distinguir cores, o que compromete tarefas simples do dia a dia. Agora surge uma nova tecnologia que promete resolver o problema. Veja a reação de quem vai enxergar pela primeira vez as cores como elas realmente são. As cores de um belo jardim. Das frutas na feira. O verde
verde das árvores, as luzes dos semáforos. A maioria vê esses tons vibrantes, intensos, todos bem definidos. Agora, imagine um mundo assim, onde as cores são apagadas, ficam quase todas iguais. Esse mundo é o daltonismo. O vídeo que você vai ver agora já emocionou mais de 500 mil de pessoas pela internet. Pedro coloca esses óculos especiais nos olhos e chora. Não tira, não tira. Olha pra lá, a bola agora. Olha pra bola, olha pra bola ali. Depois de tanta emoção, nossa equipe vai conhecer de perto a história do menino daltônico que redescobriu as cores. O que será que mudou na vida dele? Isso você vai ver daqui a pouco. Segundo o Instituto de Oftalmologia dos Estados Unidos, 600 milhões de pessoas têm daltonismo no mundo, o que é equivalente a 3 vezes a população do Brasil. Seu Zé Benedito faz parte dessa estatística, mas desafiou a doença. Pintor e daltônico. Dá para acreditar que ele pinta estas telas sem saber a diferença dos tons? E quais são as cores que o senhor tem dificuldade de ver? Eu tenho dificuldade das cores, na realidade, quase todas. Para mim, esse quadro é quase... Que cor que você vê? Roxo, quase. Roxo, não. Pra não mim, é? Não. Para mim, ele é marrom. A paixão pela pintura começou logo após um AVC. Veio o silêncio total. Eu só queria gritar para que me acudisse. Por sorte, não ficaram sequelas. Isso não é uma dádiva? Da morte para a vida. E é assim que eu vejo a minha pintura. Para saber a diferença das tintas, ele desenvolveu uma técnica própria. O senhor consegue ver a diferença desse verde com esse verde? Consigo, mas daí eu consigo aqui, tá? Ah, o senhor consegue porque tem um número. O senhor está colando, na verdade, colinha. Né? Mas quando não tem a colinha dos números... Ó, aqui eu já perdi. Já perdeu? Já. Já perdeu o quê? O que o senhor perdeu? Perdi o verde. Você viu o que é o daltonismo? É, o daltonismo é isso. Os daltônicos têm um defeito em algumas das células do olho, chamadas cones, responsáveis por absorver as luzes e decodificar as cores. São 3 tipos de cones, um para o vermelho, outro para o verde e outro para o azul, que formam todas as outras tonalidades. No daltonismo, um ou mais desses cones não funciona muito bem, impedindo assim a pessoa de ver as cores em sua plenitude. Tem vários tipos de daltonismo, né? O mais comum é o paciente que tem dificuldades para enxergar o espectro entre o vermelho e o verde. Será que seu Zé gostaria de conhecer as cores como elas realmente são? Nossa equipe fez uma surpresa a ele. E se você agora, nessa idade, começasse a ver melhor as cores? Tão bom assim. Tá bom assim? Tá. Deus me dando vida. Então, eu quero saber como é que o senhor vai ver com óculos agora. Eu não acredito. É verdade? É verdade. Eu tô emocionado. Chega a hora do pintor ver suas obras. É como se fosse a primeira vez. Nossa! Olha o rosa. Que coisa mais linda. Eu nunca pensei que o rosa fosse dessa cor aqui. Olha o verde. Que fantástico. Nossa, olha essa tela. Mas foi o senhor que pintou?
Mas não sabia que eram tão lindas as cores assim. Olha minhas árvores. Nossa, mano, como é lindo, mano. Muito obrigado. Ele se encanta com o novo mundo. Conforme ele se emocionou, a senhora se emocionou também. Por quê? Porque eu não acreditava, né? Tem hora que a gente não acredita, né? Eu falava assim, não é possível ele pintar tão bem, pintar com as cores que ele usa e falar assim, não é, ele é daltônico, ele não enxerga essa cor. O cafezal, do jeito que ela falava. Seu Zé agora enxerga o que pinta. Pelo amor de Deus, que graça que é isso. As lentes foram criadas para ajudar os daltônicos a definir melhor as cores. Eles funcionam fazendo um filtro. Como o paciente ele tem dificuldade para enxergar um certo tipo de cor, ele tenta filtrar o que é de interferência. Fantástico. Nossa, não sabia que eu pintava desse jeito. Tá com que sensação? Eu tô uma sensação de mundo novo. De mundo novo? Se emociona até com a florzinha que ele mesmo plantou. Olha minhas florzinhas, que coisa mais linda. Ou rosa. E ainda quer esclarecer uma dúvida antiga. Nossa, eu precisava ver ele. O Fusquinha? Fusquinha, porque até hoje eu não sei se é marrom ou é laranja. A única cor que é verdadeiramente laranja é essa aqui, ó. Sem O palavras. senhor quer ficar com óculos? Posso levar embora? Não, olha, quanto é o preço? Troca no Fusca? Para seu Zé, a vida agora é mais colorida. Olha, é um nascimento. É uma beleza totalmente diferente do que eu já tinha presenciado. É como você viu, você vê a cor novamente, mas de uma forma totalmente diferente. É reaprender, é uma releitura das cores. Foi muita emoção. Muita emoção. E não é só para o seu Zé que a vida ganhou um colorido diferente. Lembra do Pedro, o menino do vídeo, do início dessa reportagem? Ele, que é daltônico, enxerga as cores pela primeira vez como realmente são, com a ajuda das novas lentes. Imagine, Pedro via a praia assim. De repente, tudo ganha vida. Ele, que passou 13 anos da vida sem ver direito o vermelho, se emociona com a sensação de enxergar a cor de um simples boné. Os óculos foram presente do pai. A gente tinha esperança de que realmente fosse ser impactante, que fosse ter pelo menos para ele, fosse funcionar. É muito emocionante você ver aquela reação da pessoa que nunca viu as cores vivas e nunca viu aquela diferença, e ele realmente vê aquilo naquele momento, né? Quando eu botei o óculos foi uma sensação que eu realmente nunca tinha sentido, em volta de mim tinha tanta coisa bonita que eu não conseguia ver sem o óculos, né? Realmente foi uma sensação muito boa. Os óculos, uma novidade tecnológica que vem do exterior, podem ajudar, mas não funcionam para todos os daltônicos. Não existe tratamento nem cura. Para um daltonismo mais grave, ele não funciona bem, ele vai funcionar uns 30% dos casos apenas. Para um daltonismo mais leve, vai funcionar super bem, entendeu? Quase 90%, 100% dos casos. Por causa do daltonismo, Pedro teve dificuldades na escola. Em aula de artes, e tinha que pintar a bandeira do Brasil, eu pintei a bandeira de marrom, achando que era verde. E não é só ele que coleciona histórias curiosas. O daltonismo é genético e foi herdado de Luciana, mãe de Pedro, que também é daltônica. E já aconteceu, por exemplo, a gente pintar uma parede. Minha mãe queria a sala rosa e a gente resolveu fazer uma surpresa para ela. E quando a gente perguntou, ela gostou e ela falou, gostei. E a gente achou que ela estava um pouco entusiasmada. Na verdade, a gente tinha pintado de verde. Achava que era rosa e ela disse, vocês estão achando que pintaram essa parede de que cor? Aí a gente disse, de rosa. Ela disse, isso é verde.
A confusão por causa das cores começa dentro de casa. Será que o videogame está carregando? E o aparelho de TV? Desligado? Verde. As duas iguais. Principalmente por causa do que eu disse, né? Que é a cor luz, é o que a gente tem mais dificuldade. Quando liga, muda de cor, não muda? Pronto, pra mim eu não sei se tá ligado ou não. Já para Luciana, a hora da maquiagem também é um tormento. Olha, toda vez que eu tento me maquiar, eu fico muito aperreada, fico muito nervosa. Porque eu não sei direito como é que tá a tonalidade. Tô aqui numa dúvida, eu tô usando uma cor que eu acho que é cinza aqui, um tom meio cinza, meio prata, mas eu não tenho certeza não. Talvez eu esteja ficando uma monstra nessa hora, entende? No trânsito, a caminho para o supermercado, dificuldades com vermelho e verde. Se você me perguntar aqui se tá verde ou vermelho, eu não consigo lhe dizer. Claro que eu entendo que tá vermelho porque eu vejo carros parados, né? Então tem muito disso também, de você seguir o fluxo. Daqui, a gente vê uma diferença grande. Você vê, Pedro? É uma diferença grande ali do verde, entende? Manda o verde para o outro. Mas a gente vê meio branco e meio laranja. Luciana tem carteira de motorista porque, como outros daltônicos, seguia pela posição da luz do farol. Sabe que quando acende a luz de cima, é que tem de parar. A gente diferencia, né? Isso é que é importante. Mas no supermercado fica bem mais difícil saber o que escolher. A gente vê assim, uma coisa meio verdona aqui, ali vermelho, né? Mas aqui tudo meio verde, meio... Escolheu mais madura aqui então, pra eu levar. Cadê o vermelho? E vocês tiram de letra. Cadê? Eu não acho vermelho aí, de jeito nenhum. Você não consegue ver o vermelho ali. Mesmo com tantas dificuldades, eles provam que o daltonismo não limita a vida de ninguém. As dificuldades que a gente tem, a gente consegue superar, porque é uma coisa que aconteceu, mas não vai causar nenhum problema tão grande para você. Entender que é normal ser diferente, acho que é a grande sacada, assim, né? É o que há de mais importante. Afinal, por mais que o outro veja melhor do que eu uma determinada situação, ele também vai ter outras diferenças com relação a mim, né? Não é incomum uma pessoa daltônica levar anos para perceber o problema visual. O ator Rodrigo Andrade levou 20 anos para descobrir a deficiência visual. Descobri, eu tinha passado a adolescência já quando eu descobri através daqueles testes que tem de internet. Eu nunca vi de outra maneira. Para mim não tem nada que me entristece ou me deixa encabulado. O teste ao qual o Rodrigo se refere tem um nome difícil, Ishihara, que funciona assim. Olhe bem para essas imagens. Existe algum número dentro destes círculos? Pessoas daltônicas não conseguem ver quais são. Neste caso, é o 2 e no outro é o 57. Mas olha como é visto pelo daltônico. Se você não conseguiu enxergar os números da figura, é aconselhável que procure um oftalmologista. Rodrigo agora entende por que foi tão difícil na escola. Na época de escola mesmo, que tinha que pintar e fazer os desenhos lá que os professores mandavam, e eu sempre errava as cores. Hoje ele diz que leva tudo numa boa. O máximo que acontece é ser sacaneado pelas pessoas que estão sempre comigo, dar aquela sacaneada, numa boa, fazer o quê? Brinca com o problema visual. É um tom de azul purpúrea com rosa choque e tons de vermelho. Eu não gosto por isso. Ó, tá vendo? Em casa, o guarda-roupa tem que ser o mais básico possível. Tudo chapado, Lisa. Que eu gosto, que é o que eu gosto. Me sinto bem. Mas quando envolve uma cor mais vibrante... E ela ficou? Ela é um vermelho, sei lá.
É marrom. É marrom? Ela é que cor que mesmo, quer saber? Rodrigo não se incomoda com o fato de não ver as cores como a maioria das pessoas. É feliz em enxergar o mundo como seus olhos o veem. Essa jaqueta eu gosto muito. Que também te falaram que é verde. Ou você vê verde? Não é verde? Você vê verde? Vejo verde. Ah, tá. Não acaba com o meu sono. Não, você... Encarar tudo com bom humor é o segredo para vencer a dificuldade. Eu sou muito feliz porque eu conquistei muita coisa já através do meu trabalho, da minha arte. Sonhos nunca devem acabar. Mesmo sem ver as cores como elas são, os daltônicos não deixam de enxergar a beleza e de se emocionar com o colorido da vida. Que coisa mais linda do mundo! O colorido do mundo deles, né? Recebo então o oftalmologista Rafael Lense para falar sobre esse assunto, para continuar aqui. Seja muito bem-vindo novamente aqui. Obrigado, Mariana, é um prazer. Bom, como a gente já viu ali, uma reportagem completa, tem esse óculos, inovação aí da ciência. Você já conhece, já viu de perto o óculos, doutor? Sim, esse óculos é uma curiosidade que ele foi descoberto por acaso, né? Por acaso? É um pesquisador nos Estados Unidos que ele pesquisa, pra você ter uma noção, como é os Estados Unidos, ele é um departamento de vidros. Então, ele estava desenvolvendo um óculos para proteger os médicos que mexem com laser. Então, para proteger a visão dos médicos que mexem com laser. Foi para essa intenção, essa intenção. E ele tem uns filtros na lente, né? Então, ele aproveitou um dia e saiu na rua com um óculos para ver para testar. Ele percebeu que as cores ficavam muito mais saturadas, muito mais vivas. E ele achou legal, né? Porque deu uma visão de cores deixou com mais contraste. Nítidas. Isso. E a história, né, que conta que ele estava com um amigo dele jogando, acho que alguma coisa na praia, brincando com bola, alguma coisa, e o amigo dele é daltônico e foi experimentar o óculos. A hora que ele pôs o óculos, que ele percebeu que ele conseguiu ver diferente. Então, aí ele, né, viu que tinha alguma coisa e começou a desenvolver para daltônicos. Muito bacana. E a reação deles realmente é emocionante. Eu estava falando com o Dr. Rafael aqui. Entre os sentidos, eu, Marielle, acredito que a visão é um dos mais importantes, né? Porque quem é cego não consegue admirar como a gente admira, né? Ver uma árvore, a natureza, o mar, mas eles acabam se adaptando, é claro, como os daltônicos, né? O daltonismo, ele é uma deficiência, mas não é uma deficiência que a gente chama de deficiência grave, porque o paciente consegue ainda, né, ter as suas atividades. Com algumas coisas eles vão ter dificuldade, mas conforme eles vão se adaptando, eles conseguem, né, realizar as dificuldades. Mas é uma coisa, você viu na reportagem, que quem não enxerga, a hora que começa a enxergar as coisas, é uma coisa emocionante, né, que ele começa a ver as coisas como são de verdade. Então, esse óculos, ele veio para dar uma revolucionada Vem para ajudar muito. Para ajudar bastante. E de acordo com o doutor, gente, quem tem de repente algum familiar com daltonismo, o custo dele, sim, é elevado, mas não é tão elevado. De repente a pessoa vai comprar um óculos de grife aí e vai pagar o mesmo preço, o mesmo valor nesse óculos aí, que acredito que já chegou no Brasil. Não sei, eu acho que ele está sendo importado, né? Sim. Então teria que... Hoje em dia com a internet não é dificuldade também comprar, né, doutor? Sim. Eu não sei te dizer com certeza se tem algum representante no Brasil. Sim. Mas com certeza você consegue importar ele. Bom, vamos fazer o teste novamente. Nós já mostramos na reportagem, né? Mas pode colocar então o teste na tela. Para quem está em casa, doutor Rafael vai explicar como que é se a pessoa é daltônica. Vamos lá. O que acontece, doutor? O daltonismo, vamos falar um pouco antes, só para o pessoal saber. O daltonismo, ele tem vários graus, né? A gente tem as células do olho, que tem as células que identificam verde, vermelho e azul, né? Sim. Porque é a mistura dessas cores que vão dar todos os tons das outras. Então,
tem daltonismo mais leve e mais grave. Tem os também específicos, mais o tom vermelho, mais o tom verde, mais o tom azul. Por isso que, de repente, a pessoa demora para descobrir que é daltônico. Sim, porque às vezes um daltonismo leve, alguns tons de verde ele não consegue identificar, ou vermelho. Então, às vezes ele tem que fazer o teste para identificar se é e qual o grau, né? Esse seria um dos testes, então. Na verdade, essa figura que está aparecendo é uma das pranchas, né, do teste de Ishihara. Sim. Que identifica, tem vários outros números e aí que vai aparecendo para a gente identificar o grau de daltonismo, se é verde, vermelho ou azul. Quem consegue enxergar o número 74 ali com perfeição, isso, tem a visão normal. Normal. O daltônico, ele não vai conseguir enxergar ou vai enxergar um outro número. Um outro número. Então, a grosso modo, para você fazer aqui na TV, você tem alguns outros números para você ver, né? Com variações de cores. Sim. Aí teria que fazer o teste completo, mas se a pessoa já não consegue identificar esse número, é bom procurar um oftalmologista para saber. Aliás, o doutor Rafael, ele é médico perito também do Detran, né? Isso. E lá é obrigatório os motoristas passarem por esse teste, né? A gente faz o teste de visão de cores, sensibilidade a contraste também, porque tem os semáforos, né? O condutor ele é obrigado a identificar, saber diferenciar as cores. Então, a gente faz o teste para ver se o paciente sabe identificar o verde, o vermelho e o amarelo. Pra gente que enxerga, parece um bicho de 7 cabeças. Nossa, como eles fazem para enxergar, mas eles vão se adaptando, na verdade, ver a luminosidade ali. Não deve ser tão difícil no dia a dia com a prática, né? Eles vão fazendo adaptações pela posição, né, do semáforo. Sabe que a luz vermelha é em cima, a luz verde é embaixo. Olha aí, ó, na visão de um daltônico, como que é o semáforo. Isso. Aí dá pra ver que o do meio ali, né? O amarelo ele consegue identificar, aceso. né? Sim. Agora o verde e o vermelho, ele já tem mais dificuldade. Mas você vê que tem uma diferença do vermelho e o verde. Então ele sabe que é diferente. Pra gente, a gente sabe identificar. Pra ele, aquela cor de cima é vermelha e a de baixo é verde. Então ele sabe diferenciar as cores. Mesmo. Então isso que é importante no trânsito, né? E pelo fluxo também de carros, né? Sim, sim. Isso não impede ele de dirigir, mas ele tem que saber pelo menos a diferença. Tem que ter uma atenção maior também. E por que essa doença atinge mais os homens, doutor? Geralmente é 20 vezes mais os homens do que as mulheres. E tá ligado ao sexo, né? Então, é uma doença que atinge principalmente homens. É difícil ter uma mulher daltônica. Na reportagem apareceu, né, que passou para o filho. Então, geralmente as mulheres passam, mas não são, né? Então, a estatística é que a gente tem 8% mais ou menos da população geral daltônico. E 20 vezes mais homens. No mundo são 600 milhões de pessoas, como eu já havia falado antes da reportagem também. E 20 vezes os homens têm mais acometimento do que as mulheres. E em mulheres, quais doenças acometem mais as mulheres? Ocular? Tem algumas doenças que podem acometer mais as mulheres, mas as doenças mais comuns, como catarata, alguns tipos de glaucoma podem acometer mais mulheres do que homens. Degeneração macular também tem algumas coisas relacionadas ao sexo, mas também influencia raça, idade. Então, não tem uma doença que você fale... Também. O daltonismo é uma que chama atenção pela diferença de homem e mulher. As outras não tem tanta diferença assim. Mas é bom fazer o exame de rotina. Periodicamente, em quanto tempo tem que visitar o consultório do oftalmo? A gente pede para desde criança, no berçário, a gente já fazer os exames, né? Exame do olhinho, que hoje em dia... pediatra, se não fizer o oftalmo tem que fazer, é obrigatório. Recém-nascido já, doutor? Recém-nascido. Já faz, alguns hospitais já fazem no hospital mesmo. Sim. Na idade escolar é bom, né, pra gente identificar algum vício de refração, miopia, ou às vezes a criança não enxerga e vai mal na escola. Vai mal na escola, tá tirando nota baixa, o pai fica bravo em casa, a mãe também, e de repente é um problema da visão, né? Agora, se a
pessoa já tem um antecedente familiar de uma doença oftalmológica, como glaucoma, procurar o médico mais cedo e fazer um acompanhamento mais cedo. Então, a gente fala, a partir dos 40 anos de rotina, é bom passar cada 1, 2 anos, né? Sim. Porque a chance de ter essas doenças aumentam a partir dos 40. Antes disso, você pode passar de rotina cada 3 anos, 4 anos, se não tiver nenhuma doença, história familiar de doença. Bom, e o que me chama a atenção é uma pessoa ali da reportagem, um jovem, um último entrevistado, ele demorou 20 anos para descobrir que era daltônico, né? E o Dr. Rafael disse que o médico dele levou 50 anos e foi durante uma aula que ele descobriu, né? Na verdade, ele era oftalmologista? É oftalmologista também? Não, ele era um outra professor área. neurologista. Neurologista. E a gente Mas tá ligado ali na área da saúde, levar tanto sim. tempo assim, é por conta do grau mesmo? Porque alguns graus leves de daltonismo, o paciente às vezes confunde algumas cores, de vez em quando. Então isso não... para ele aquela cor, tipo, ele aceita que aquela cor é verde, ele é do jeito que ele enxerga. E às vezes sai uma briga com a mulher, né? Na hora de colocar uma roupa, fica discutindo que cor que é, mas não impede, nada que impeça ele de fazer as coisas. Então ele tinha um grau leve de daltonismo e quando a gente foi fazer esse teste de Ishihara, no ambulatório que ele estava presente, ele percebeu que ele via os números diferentes de todos os alunos. Então ali ele falou, mas não é possível, eu tô... Tá, alguma coisa tá errada. Vocês estão errados, eu tô certo. Não, todo mundo, ele começou a perguntar para todo mundo. Foi unânime. Ele viu que o diferente era ele. E ali ele percebeu que ele tinha uma dificuldade leve de verde e vermelho, de diferenciar. E foi até engraçado, mas acontece muito disso. Às vezes a paciente descobre no consultório que é daltônico, quando a gente faz o teste. Tem que fazer o teste, não tem jeito. Aliás, tem uma pergunta aqui de Arenópolis, Goiás. É a Rosalina, ela disse que ela tem dificuldade para ler até bula de remédio ou ver as coisas no celular. Tem que procurar um oftalmo, não tem jeito, né? Não, com certeza. Não deve ser o caso de daltonismo, né, no caso dela, mas teria que ver qual que é a deficiência que ela está tendo. Às vezes um simples óculos resolve. Resolve, com facilidade. Estão chegando mais perguntas aqui, doutor Rafael Lencio, oftalmologista. Já exibimos no primeiro bloco uma reportagem incrível sobre daltonismo. Na verdade, um óculos, né? Uma inovação que chegou aí para o mundo e os daltônicos passam a ver as cores como elas realmente são. Na visão de um daltônico, produção, coloca uma foto para a gente mostrar como que o daltônico vê o mundo, né? O mundo deles, na verdade. Olha aí, um semáforo, acaba vendo o vermelho, um amarelo, né? Dependendo do grau também, né, doutor? Olha, a visão daltônico é tudo puxado para o verde mesmo, né? Depende como eu te falei, aí a gente tem as células que vê verde, vermelho e azul, né? Sim. Aí, o que o óculos faz? Dependendo da célula que está com problema, ou ele pode ter um número menor dessas células no olho, por isso que ele não identifica a cor corretamente, ou ele pode ter uma deficiência na própria célula. Então, cada cor tem um comprimento de onda, né? Então, essas células, ele pega esse comprimento de onda e transforma transfere para o nosso cérebro interpretar. Sim. Então, como ele está com essa célula comprometida, ele interpreta aquele comprimento de onda num modo diferente. Esse óculos, ele tem uns filtros que ele consegue... Esses comprimentos de onda, eles têm algumas áreas dele que conseguem, do comprimento que se cruzam. Então, esse óculos consegue fazer com que se concentre, né, nessas áreas, esses comprimentos de ondas, esses filtros, e aí ele consegue estimular mais essas células a produzirem, a traduzirem, né, a cor do jeito que é mais aí melhora parecido. O contraste das cores. Isso, melhora o contraste e o paciente consegue... como se fosse uma amplificação, vamos dizer assim, né? Entendi. Então, aquela que ele vê verde fraquinho, ele consegue
aumentar e É complexo, enxergar. viu, doutor? É complexo. É complexo, né? Mas é assim, uma baita invenção aí para quem é daltônico, né? E é engraçado, né? É uma invenção como muitas que foi ao acaso, né? E foi aplicada Para quem está chegando agora, esse óculos foi criado, gente, num laboratório. O cientista estava desenvolvendo, na verdade, um óculos para proteger os outros colegas de trabalho de laser, né? No laboratório, acabou desenvolvendo essa lente. Saiu para a rua utilizando o óculos, viu que as cores ficavam com mais contraste mesmo, né, doutor? Ficavam mais vivas, né? Bacana. E um daltônico pôs e percebeu. Ele falou, isso aqui tá diferente, não conseguindo enxergar. E aí ele começou a desenvolver para daltônico mesmo. Bacana. O Edmar de São João da Barra, Rio de Janeiro, pelo que eu estou vendo aqui, ele descobriu recentemente que é daltônico, só que ele acabou tendo uma redução, inclusive salarial na empresa, porque ele mexe com fiação e o chefe dele acabou reduzindo o cargo dele. Aí ele até cita aqui, será que a empresa não poderia me ceder esses óculos? De repente, conversa, né? Sabe que tem aí no mercado, é uma possibilidade, né? A Rosana de Jundiaí, gostaria de fazer 2 perguntas. Coceira no canto interno dos olhos, o que seria? E olhos ficarem tremendo muito, o que é também, doutor? Coceira geralmente pode ser né? relacionado à alergia, né? Então... Esse tempo seco também prejudica muito, né, doutor? Tempo seco. É importante procurar o oftalmologista para identificar se é um quadro alérgico e tentar identificar o causador disso, né? Às vezes você só se afastando do que causa alergia pode resolver. E... Qual outra pergunta? Tem que investigar, na verdade, né, doutor? Isso. E olhos tremendo. Isso aí às vezes, né, fica pulando no canto. Acontece comigo às vezes. Às vezes excesso de leitura ou falta de óculos. Ou estresse. Falta, né, de sono. Pode a vida de hoje em dia. Então. A correria, excesso de né? computador, celular. Então, mas às vezes às vezes uma pessoa tem grau e fica forçando muito. Então, no fim do dia, o olho começa a sofrer. É um sinal de sofrimento, vamos dizer assim. Está na hora de procurar um oftalmologista. Na hora de descansar um pouco. Descansar a visão, né? O Isaías de Frecheirinha, Ceará. Quero saber sobre a indicação de óculos e lentes de contato. Todo mundo que tem que usar o óculos pode usar lente, substituir ou não? Nem sempre. Se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação para lente de contato, que é a maioria dos casos, pode, né? Agora tem que ver qual tipo de lente ela tem que usar, porque existem vários tipos de graus e aí tem que ver a lente que vai ser mais adequada para ele, né? Hoje em dia a gente tem lentes gelatinosas, lentes rígidas, então ele teria, se não tiver nenhuma contraindicação ocular para a lente, ele pode usar sim. Temos mais uma pergunta aqui, a Luzia de Brotas, aqui no interior de São Paulo. Meu olho fica muito vermelho no cantinho, dói muito, fica assim a semana toda. Fui no médico, ele faz exame e deu astigmatismo. É isso mesmo, doutor? São esses sintomas? O astigmatismo ele é um tipo de grau, né? Sim. Que é corrigido com óculos ou lente de contato, ou cirurgia também no caso. Esses sintomas de olho vermelho também é um sinal de sofrimento. Então tem que ver se ela não está tendo excesso de leitura, tempo seco, né? Muito seco ultimamente, agora veio uma chuvinha para melhorar, mas o tempo seco, ar-condicionado, excesso de computador, celular, tudo isso faz os olhos ressecarem e poder... Às vezes tem o pterígio também, que é aquela pelinha que vai cobrindo, que muita gente confunde com catarata. Sim. Né? Aquela pelinha que vai cobrindo a menina do olho, que vai chegando perto da menina do olho. E às vezes ele é cheio de vasinhos e pode inflamar. Tem algum colírio que pode ser usado tranquilamente ou não? Todo colírio ele tem que ser prescrito prescrição médica. Ele é um medicamento, né? Não vamos dizer em forma de colírio, mas ele é um medicamento. O que a gente mais usa são os colírios lubrificantes, né? Para ajudar a lubrificar o olho e limpar também, né, da poluição. Então, mas dentro dos lubrificantes tem vários tipos. Então, o melhor é você ir no oftalmologista para ele
identificar se é isso mesmo o problema. Sim. Porque eu já tive casos graves de pacientes até com perfuração ocular e achando que era só uma irritação, o paciente foi usando colírio, e quando chegou no consultório já não tinha muito o que fazer. Ou um glaucoma agudo, às vezes, que dá uma dor e A automedicação nunca é indicada, né, gente? De repente, o que foi bom para uma vizinha, para um parente, para uma amiga, não vai ser bom para o seu organismo. E mesmo dentro dos lubrificantes, tem os que são mais indicados para cada tipo. Sim, sim. Então, tem que passar por um oftalmo, não tem jeito, né? É ideal. Temos mais uma pergunta, a Elaine, de Colinas, Tocantins. Eu vejo algumas linhas e alguns pontos pretos, às vezes. O que pode ser? Vem incomodando bastante ela. Isso é uma queixa muito comum no consultório. A gente chama de mosca volante. Tá? Mosca volante. Mosca volante, que é mosca que voa mesmo. Parece umas mosquinhas que ficam voando. Mas é sinal de alerta? 90% dos casos isso é benigno, tá? É uma gelatina que tem dentro do olho, que ela vai soltando conforme o tempo vai passando, e ela começa a balançar lá dentro. E ela faz uma sombrinha, né? Principalmente quando olha para o claro, olha para o branco, na luz, o paciente vê essas mosquinhas. Mas pode também, menor número, né? Ser uma coisa mais grave, como hemorragia intraocular, alguma coisa assim. Então tem que procurar, então, de qualquer qualquer forma, o indicado Luzia. É procurar e fazer o exame de fundo de olho, que é para ver a retina, ver o fundo do olho. Se for só a mosca volante devido a essa gelatina que solta, é benigno, não tem nenhum problema. Tem tratamento. Aí seria bom, cada um tem uma indicação, né? Então... Tem que procurar. Como a gente sempre fala aqui, gente, não adianta, né? A gente faz a entrevista aqui para esclarecer algumas dúvidas, mas se está com algum problema de saúde, é óbvio, marque sua consulta e procure, no caso, um especialista. Aqui, no caso, hoje, um oftalmo. Doutor Rafael, muito obrigada pela presença. Obrigado a você, Aurélia. Um prazer sempre. Divulgando aí informações e coisas úteis para a nossa saúde, né? O fim de semana foi de feijoada beneficente para a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, a ABADES. Quem conta pra gente é o repórter Vinícius Boiar. Nem muito calor, nem muito frio. Os ventos sopraram a favor. O clima estava ideal para comer feijoada. O clima tá bom, né? Um solzinho, não tá nem muito quente, nem muito frio, né? E a feijoada tá ótima, bem agradável, bem gostosa. Ótimo, né? Eu gosto muito de feijoada, né? Achei muito bom, o tempo está propício, a feijoada está muito boa. Para ajudar a instituição também eu acho muito favorável, né? Em todos os sentidos e aspectos. Né? Inclusive eu tenho minha filha que frequenta aqui, né? Isso também já manifesta bastante. Eu gostaria que mais pessoas também contribuíssem, né? De fora, que pudesse também, para ajudar a instituição em si. É muito bacana esse negócio de fazer o voluntário, né? Porque a ABADES é um lugar voluntário. Eu acho super importante, porque assim, meus filhos, eu tenho 3 filhos que estudaram aqui, 3 filhos, um ainda estuda, né? E assim, a gente sabe que é um trabalho sério, que eles são a escola no geral, tanto funcionários como direção, professores, eles são realmente engajados, eles têm um interesse real mesmo pelas crianças e eles fazem tudo com muito amor. Então, tudo que você puder fazer para colaborar, para ajudar, para incentivar, para que o trabalho se desenvolva e se torne maior. O xadrez tomou conta da decoração. A quadra se transformou em uma fazenda para acolher familiares, parceiros e alunos, que, aliás, deram um show nas apresentações. Cerca de 700 pessoas participaram da feijoada beneficente. O objetivo foi arrecadar dinheiro para a manutenção dos trabalhos da Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. A entidade realiza por mês 1.000 atendimentos. Segundo a presidente da ABADES, Rose Amorim, a meta é diminuir a cada dia a fila de espera, que já chega a mais de 600 famílias. A ABADES tem hoje uma demanda de atendimento de 980 pessoas por mês. Na área de saúde, na área de educação, emprego apoiado, né, que é a inclusão do deficiente no mercado de trabalho, orientação na área de assistência social também. Então a demanda hoje é de 980, mas nós temos uma fila de espera, que está hoje em torno de 600 famílias, isso hoje, porque daqui a 15 dias esse número vai aumentar.
Nós temos uma reunião aqui inicial chamada Acolhimento, onde são em torno de 80 a 100 famílias se inscrevem. Vem conhecer a Abades, vem conhecer o que nosso trabalho pode proporcionar. E se é para a Abades, se é um tratamento que é feito aqui, elas entram numa fila de espera. Hoje são 600 famílias, né? A Abades está há 66 anos, né? Nessa estrada, atendendo, dando resultados, né? Acho que a gente já tem mais do que idade, né? Já provou tudo. Nós temos espaço físico, uma área de 8.300 metros quadrados, mas falta recursos, né? Então, tudo que a gente promove, todo o evento, inclusive essa de hoje, da feijoada, buscando recurso, buscando que os empresários, que as pessoas de bem se interessem pela causa, venham conhecer essa causa, venham de perto olhar, ver, sentir. E o clima aqui você pode comprovar que é maravilhoso, é um clima de alegria, é um clima familiar, um ambiente de descontração. E a gente dando assim, mostrando que pode. A criança com deficiência pode? Pode. É possível? É possível. A festa contou também com a presença de parceiros importantes para o dia a dia da Abades. A gente sabe que a mão de Deus ela está presente em todos os nossos atos. E a Abades ela tem se tornado para a sociedade, para a igreja, para a família, um ponto de apoio. Então tudo que a gente faz que envolve o cuidado com os adolescentes, com os alunos, com os profissionais, com as pessoas que fazem parte dessa história, a gente faz com muito amor. Então eu costumo dizer que o fundamental de todo esse trabalho é a harmonia e o amor que existe nos nossos atos. E eu fico por aqui. Se você mandou sua foto, amanhã inicia o programa mostrando, ok? Uma ótima tarde e até amanhã.